Nunca dancei, mas quero começar. Esse vídeo é pra você. Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Lucas Oli e hoje eu vou falar sobre um conteúdo que muita gente tem dúvida, mas que eu estou aqui para esclarecê-las. Gente, muitas pessoas chegam nas minhas aulas às vezes e muitas das vezes elas nunca fizeram aula na vida, mas sempre tiveram uma vontade ou deixaram, né, de fazer aquilo quando era pequena ou na adolescência e agora na vida adulta tá querendo começar a aula. E isso também serve para qualquer idade. O que tenho para falar para vocês é que junto com essa vontade a gente tem grandes expectativas. A maioria das pessoas que chegam numa aula de dança ou numa classe com uma turma, nem sempre sabem mais ou menos como funciona uma aula. E na verdade, a parte mais engraçada de tudo é que a gente chega com aquela expectativa de dançar como os nossos idols, como os grupos de K-pop, ou com grandes performances que a gente conhece da vida artística do mundo aí. O que eu não posso deixar de falar pra vocês é que sempre eu tenho uma conversa com esses alunos, porque depois do final da aula, sempre é um boom na cabeça, que as pessoas ficam assim, meu Deus, eu achava que uma aula de dança era mais fácil. E aí que tá o ponto. Na verdade, a gente, como eu falei lá no começo do vídeo, né? A gente tem grandes expectativas. E uma aula de dança, ela é composta de muitas coisas. Não é só movimentação de eu copio o professor e eu faço, ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, a gente sempre usa uma fórmula mágica. Na hora que chegar na realidade da aula, independente da modalidade que você tenha que fazer ou que você quer fazer, né? Eu quero fazer K-pop, eu quero fazer jazz funk, eu quero fazer hip hop. E aí cada aula vai demandar ali um cronograma a se seguir. Trazendo para umas aulas mais acadêmicas, de modalidades acadêmicas, como que a gente tem o balé clássico, como a gente tem jazz, contemporâneo, sapateado, a gente tem ali um cronograma mais fácil, que as pessoas consigam entender o que eu tenho de passar de técnica para esses alunos, de que forma que eu preciso passar isso e como ele vai realizar isso dentro do processo em sala de aula. Então a gente chega lá, tem muita coisa para falar, muita coisa para executar, e aí meio que a pessoa já fica assim, meu Deus, eu só achei que eu ia vir aqui dançar a Beyoncé e ir embora. E ainda tenho mais, porque aí depois disso chega a parte do dançar como a Beyoncé. Porque aí a gente fica o tempo todo se autocriticando, se julgando o tempo inteiro, se mostrando que para si mesmo que não é capaz de estar fazendo aquilo, porque a gente se preocupa muito com a parte estética da dança. Então é um turbilhão de coisas, um monte de pensamentos que às vezes pra gente vai ser desmotivante. Então, o principal que eu sempre falo para esses alunos é: você chegou na sala de dança, você já andou 70%. Agora os outros 30%, eu preciso que você tenha vontade. Porque o resto pode deixar que a gente conversa, a gente resolve tudo isso. Criar expectativas, infelizmente, às vezes nos decepciona. E aí é onde o pulo do gato. Quando a gente entra numa entrevista de emprego, eu acabei de entrar, fiz a entrevista, passei no processo e tal, entrei, me matriculei, tô lá. Eu tenho geralmente 3 meses para aprender aquele conteúdo para que eu consiga, ou eu me adapto e na empresa e saio de lá feliz e aí consigo me efetivar, ou eu paro, peço minhas continhas ali e tá tudo bem, porque é o tempo que a empresa dá pra gente ali entender mais ou menos como o processo funciona. Então, na aula de dança, eu tento explicar isso para os alunos o tempo todo. Você chegou na aula de dança, você teve coragem de fazer essa aula. Então, você já ganhou 70%. Os outros 30%, você tem que ter ali a coragem, a vontade de estar ali todas as aulas, dia após dia, tentando evoluir um pouco. Mesmo que seja o mínimo possível, isso vai acontecer de alguma forma. Então, Lucas, eu vou fazer aula 1 mês. Já é alguma coisa, né? Eu vou fazer 2 meses. Já é outra coisa. Então, aula após aula, a gente consegue entender o que está sendo passado em sala de aula. Então não é só repetição. Eu ainda brinco com esses alunos, eu falo, gente, nunca vai ser um Just Dance. Chegar na aula, copiar os movimentos e sair da aula. Porque no final de todo esse processo, imagino que vai virar minha cabeça de eu só pegar a coreografia, de eu só decorar a coreografia, como que essas coreografias vão ser executadas e de que forma que isso vai ser melhor. O melhor momento de a gente fazer isso é fazendo aula e estudando a técnica que aquela coreografia em caso em específico vai trabalhar. Então é o professor que vai fragmentar todas essas movimentações para que vocês consigam chegar em algum lugar. Então, tô falando um monte de coisas sem parar. Eu sei que é muita informação, mas aos poucos eu quero trazer aqui para vocês, fragmentado para que a gente consiga entender etapa a etapa. Então, hoje é só uma introdução, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos do que é esse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado e até mais!